Saúde com a Semana Máquina Humana. Seguimos firmes e fortes por aqui. Hoje a gente está falando sobre diabetes. A doutora Liliane Neto ajudou a gente a entender o problema. Tânia Santos veio aqui e trouxe a prática do que você pode fazer por aí. E olha, enquanto a gente se arrumava aqui no intervalo, chegou a interação. Quero ver quem é que treinou com Taninha aqui. Vamos pôr na tela? Quem é que conseguiu? É a Patrícia. Olha lá, ó. Aquela checada, Tânia. Boa! E a doutora até estava falando, nós todas de azul aqui, ela estava falando, a doutora falou que é a cor do diabetes, né? Isso. Ah A lá. Patrícia também, olha lá, ó. Tá no clima, Patrícia. Como diz o Rubinho, recebeu o memorando. Ó, a perna dela vai lá no alto, Tânia, você viu? Bacana. Fez muito bem, parabéns. Teve mais gente que fez, não mandou interação, mas está valendo. E só para dizer que você pode fazer esse treino se acessar o nosso canal do YouTube, youtube.com/Vida e Saúde NT. Sabe por quê? Porque agora é hora de acompanhar o segundo episódio do documentário A Máquina Humana. E hoje a gente quer entender um pouquinho melhor sobre o manual do nosso corpo. Vamos acompanhar? É com você. Mesmo no mundo moderno, repleto de maravilhas tecnológicas, alguns problemas podem aparecer quando a gente menos espera. Por isso, é essencial ter por perto o velho e bom manual do fabricante, que vai nos guiar na solução do problema. No caso do carro de competição, o manual é muito extenso, como também o carro de rua. Também tem um manual bem extenso, onde explica exatamente o que você tem que fazer para manutenção, em que momento que você deve trocar certos componentes, né? No carro de competição é mais específico ainda, né? Então, como montar um componente, quando trocar esse componente, quando a vida dele já chegou ao fim, né? Porque tudo isso é calculado, né? Tudo por simulações, a gente sabe que cada componente, o quanto ele vai durar, por simulação, e por testes físicos também, né? A gente vai para a pista, anda. Então, assim, a gente tem, vamos dizer assim, um tracking, né? desses equipamentos e a gente sabe quando que eles vão, assim, falhar ou estar perto da falha. Então, temos que trocá-los antes de acontecer. Os primeiros carros, criados no final do século XIX, eram mecanicamente muito mais simples do que os veículos modernos de hoje em dia e eram produzidos em quantidade muito menores. Henry Ford foi o responsável por revolucionar a indústria automobilística com a introdução da linha de montagem móvel, o que permitiu a produção em massa de veículos populares. Enquanto os carros estavam surgindo no final do século XIX, outra área muito importante que também passava por uma série de mudanças era a medicina. Em uma época de inovações e descobertas científicas, havia um paradoxo perturbador no campo da medicina. A máquina viva, o corpo humano, permanecia ainda um enigma, não apenas para aqueles que sofriam de diversas enfermidades, mas também para os próprios médicos que buscavam curá-las. A medicina naquela época era extremamente precária. Para você ter uma ideia, um médico levava alguns meses apenas numa universidade para se formar e começar a atender os pacientes. Então havia um conhecimento muito pequeno, baseado em teorias antigas. Eles faziam tratamentos com sangrias, eles faziam tratamentos com drogas tóxicas como mercúrio, estricnina e arsênico e até usavam alguns purgativos na expectativa de eliminar do corpo aquilo que estivesse causando alguma doença. Na verdade, era perigoso até você ir ao médico. A expectativa de vida da população já era baixa. As pessoas viviam 40, 50 anos em média. E quando adoeciam, as pessoas que procuravam um médico, às vezes morriam até mais rapidamente. As pessoas comiam muito daquilo que elas tinham nos seus sítios, nas fazendas, então muita banha de porco, né? Os animais que eles próprios matavam, os ovos das galinhas que eles cultivavam e também das
frutas e verduras que eles tinham. Mas imagina que não tinha essa variedade de alimentação, né? Elas tinham uma alimentação um pouco mais monótona, porque não tinha todo esse transporte, esse acesso que nós temos hoje, né, de uma maneira globalizada. Então era uma alimentação mais pobre e mais ricas em gorduras, né, principalmente gordura animal. Apesar das práticas médicas controversas e dos maus hábitos de saúde, na época havia uma busca por movimentos de temperança ou de abstinência que defendiam fortemente a redução do consumo de álcool, por exemplo. Instituições que promoviam tratamentos mais naturais começaram a surgir, propondo uma reforma de saúde mais ampla. No auge de sua popularidade, a hidroterapia influenciou o surgimento de numerosas clínicas de saúde, como, por exemplo, o Our Home on the Hillside, em Danesville, Nova York, em 1852, onde as pessoas iam para serem curadas pela água. Esse movimento também teve um papel importante na emergência da ideia de bem-estar e prevenção em saúde. As pessoas começaram a ver que elas estavam com baixa expectativa de vida, baixa energia. Começou um movimento de temperança no século XIX, principalmente contra, não era tanto a alimentação, mas principalmente bebidas alcoólicas. Foi uma verdadeira revolução na saúde. A gente vê uma revolução nas práticas médicas, nos hábitos da população, em parar de consumir coisas tóxicas, mudar a alimentação. E a gente também começa a ver, nesse momento, uma promoção de hábitos mais saudáveis, como o ar puro, como a luz solar, como o uso da água, como remédio, coisas que até então não eram usadas. Neste contexto surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que desde a sua organização oficial em 1863 se destacou pela preocupação com a questão da saúde. Os pioneiros da igreja estavam certos na necessidade de estabelecer um instituto que se diferenciasse das práticas médicas da época, focando na integração das novas reformas de saúde mais avançadas. A escolha das práticas de saúde adotadas pelo instituto seria guiada pelos conselhos inspirados por uma das pioneiras da igreja adventista, Ellen White, que testemunhava das revelações dadas por Deus para que pudesse abençoar as pessoas de muitas maneiras. Ellen White é uma das cofundadoras da Igreja Adventista do Sétimo Dia, juntamente com Joseph Bates e com o seu futuro esposo, que se tornaria seu esposo, James White. Ela impactou em várias áreas, inclusive a igreja que estava nascendo. O seu foco era a igreja e o foco da igreja era o mundo, melhorar o mundo socialmente. E a reforma de saúde veio num contexto de lançar luz não somente sobre a sociedade, mas a própria família e na saúde pessoal de Ellen White. Ellen e seu esposo Tiago White, que também foi um dos pioneiros da Igreja Adventista, moravam aqui, nesta casa, em Battle Creek, que fica no estado de Michigan, nos Estados Unidos. Em 6 de junho de 1863, eles visitaram a cidade de Otsego, que fica a cerca de 50 quilômetros daqui, para inspirar os obreiros evangelísticos locais durante o final de semana. E enquanto o grupo se reunia em oração, Ellen White recebeu uma revelação de Deus sobre a conexão entre a saúde física e a espiritualidade. Durante essa revelação divina, ela se conscientizou sobre a importância de adotar princípios corretos na alimentação e nos cuidados com o corpo. Existem muitas comprovações sobre aquilo que Ellen White falou naquela época, sobre os 8 remédios naturais. Aliás, eu acho que não há nada do que ela falou que nós não tenhamos hoje comprovado. Por exemplo, o que ela falou sobre a alimentação vegetariana, hoje os estudos mostram que ela tem capacidade de prevenir uma série de doenças crônicas. O que ela falou sobre o sono, com aquele exemplo de que dormir antes da meia-noite, as horas dormidas antes da meia-noite valem por 2. Ela também falou sobre os benefícios da luz solar e hoje a gente tem amplas evidências científicas sobre a importância do sol para a saúde e também para a produção da vitamina D. Ela fala muito sobre o papel do exercício físico. Inclusive tem um texto que eu lembrei que ela diz assim que uma caminhada, mesmo que seja feita no inverno, é melhor do que qualquer remédio que os médicos possam prescrever. Adotar os 8 remédios naturais na vida pode transformar a nossa saúde. Para entender mais sobre a relação da Igreja Adventista e a reforma de saúde,
Me encontrei com o Dr. Dennis Kaiser, professor da História da Igreja na Universidade Andrews, em Michigan, nos Estados Unidos. Bem, a Igreja Adventista se organizou formalmente como uma conferência geral em maio de 1863. E no começo era principalmente sobre, digamos, compartilhar a mensagem adventista mais amplamente, estabelecer igrejas, enviar ministros para diferentes áreas. Mas cerca de 2 semanas depois que organizaram a conferência geral, Ellen White teve uma visão, hoje chamada de Visão da Reforma de Saúde, porque descreveu vários princípios diferentes de saúde para viver e como a igreja poderia, eles próprios, viverem vidas mais saudáveis. As orientações de saúde de Ellen White começaram então a ser divulgadas e foram traçados os planos para o Instituto Ocidental da Reforma de Saúde, que foi inaugurado em setembro de 1866. Eles se juntaram para colocar em prática aquilo que Ellen White viu do sanatório. Okay? Daquilo que seria o sanatório, né? Mas um instituto de reforma de saúde. Por que a palavra reforma é importante nesse contexto? Devido à ignorância concernente aos aspectos de saúde e do cuidado do corpo. Então era para reformar os conceitos e a própria saúde. Um dos médicos mais renomados que trabalhou nesta instituição foi o Dr. John Harvey Kellogg. Ele era criativo, inovador, ele tinha ideias e poderia ser útil para este trabalho. Então, basicamente, ele começou um curso de medicina. Nos próximos 2 anos, ele o concluiu, apoiado pela família White. No final da década de 1870, foi convidado a assumir a liderança do que era chamado Instituto de Reforma da Saúde. E ele renomeou para o sanatório de Battle Creek. A escolha do termo sanatório, que do inglês é sanitarium, trazia o conceito de medidas sanitárias que deveriam guiar a prática terapêutica. Segundo o Dr. Kellogg, este seria um lugar em que as pessoas aprendem a manter-se com saúde. Em 1885, o Sanatório de Battle Creek se tornou a maior instituição desse tipo no mundo. Em 1938, chegou a ter 32 edifícios e uma sala de refeições e reuniões para 800 hóspedes, ocupando uma área de pouco mais de 11 hectares. Diversos tratamentos foram aprimorados e outros foram desenvolvidos para que a mensagem de saúde pudesse alcançar um maior número de pessoas. Na renomada lista de hóspedes estavam famosos como o pioneiro na fabricação de carros populares, Henry Ford, o industrial no ramo de pneus, Harvey Firestone, os empresários Rockefeller Jr. e J.C. Penney, o inventor da lâmpada incandescente, Thomas Edison, a aviadora americana Amelia Earhart e o 27º presidente dos Estados Unidos, William Howard Taft, que foi o paciente número 100.000, entre tantos outros famosos e anônimos. O que Kellogg fazia de diferenciado? Ele, apesar de ter feito 22.000 cirurgias com muito sucesso, ele aplicava os tratamentos naturais antes da cirurgia e depois da cirurgia no processo de restabelecimento da pessoa. Então isso fazia todo o diferencial. O sanatório de Battle Creek se tornou uma grande referência porque ali o corpo era restaurado e, pelo contrário, né, nos hospitais tradicionais da época que usavam as drogas venenosas, as pessoas tinham a sua vida encurtada, elas morriam mais cedo. Mas quem ia para o sanatório de Battle Creek recebia um tratamento muito diferenciado, não só porque as instalações eram maravilhosas, mas pela filosofia de saúde que se praticava ali. A mensagem de saúde avançava de maneira prática e vigorosa. Mas o Dr. Kellogg começou a ter alguns conflitos administrativos e teológicos que resultaram em sua separação da Igreja Adventista. Vemos que, em 1902, o sanatório de Battle Creek pegou fogo. E claro, a questão é, ele deveria ser reconstruído em algum lugar. E então, Kellogg disse, ok, se isso não funcionar, vou escrever um livro. Você publica, eu forneço o manuscrito. Os membros da igreja o venderão. E depois a renda irá para o sanatório para construí-lo. Boa ideia. Então ele escreve o livro, e quando as pessoas começam a ler o manuscrito, elas percebem que suas ideias são sobre a presença de Deus em tudo.
e que essas ideias estavam presentes em todo o livro, em todo lugar. E assim a igreja decide não aceitar o manuscrito do livro, não publicá-lo. E então eles removeram o Dr. John Harvey Kellogg de certa forma. Então ele saiu em 1907, ou melhor, ele deixou de ser membro em 1907, após uma conversa que durou 7 horas. Com sua saúde debilitada no ano de 1900, Ellen White mudou-se aqui, para Elms Haven, na região de Santa Helena, na Califórnia. O clima mais ameno fez bem para sua saúde. Alguém que conheceu a senhora White disse que havia um lugar à venda aqui embaixo. Então ela veio e adorou. E ela disse: "Eu não consigo conter meu entusiasmo. Eu amo este lugar." E esta foi sua última casa na Terra. Em 1904, e ela estava aqui há apenas 4 anos, ela ajudou a fundar o Hospital Adventista de Glendale. Isso é perto de Glendale, que fica fora de Los Angeles. Ela também ajudou a fundar o Hospital Paradise Valley, que fica em San Diego, no mesmo ano. Ela era uma senhora muito ocupada. Em 1905 foi publicado o livro The Ministry of Healing, em português, A Ciência do Bom Viver, com instruções sobre os princípios do viver saudável, os 8 remédios naturais, cuidado de doentes, como viver uma vida cristã positiva e como ensinar os conhecimentos a outras pessoas. Acho que a ciência do bom viver, por um lado, nos aponta para coisas que estão nas escrituras que nem percebemos que tem a ver com saúde, como o sol. Bem, o sol está lá. Deus o criou, e daí? Como a água fresca, certo? E daí? E então, Ellen White está apontando para essas coisas que Deus criou e como todas elas são favoráveis à saúde ideal. Mas esse não é o único aspecto, é também sobre como tudo isso pode contribuir para construir um relacionamento melhor com Deus. Após perder as instalações médicas que estavam sob o comando de Kellogg, a Igreja Adventista estabeleceu uma nova escola médica em Loma Linda no ano de 1910. Naquela época, a área já contava com o Instituto de Reforma de Saúde e uma escola de enfermagem. A Escola Médica de Loma Linda rapidamente evoluiu para um importante centro educacional dedicado ao trabalho médico missionário. A influência da mensagem de saúde espalhou para muito além de Loma Linda, com a criação de clínicas, hospitais, indústrias alimentícias em diversas partes do mundo. Ellen White teve novamente visões que lhe mostraram o estabelecimento de várias instituições. Algum tempo antes, ela disse que não deveríamos investir todo o dinheiro em uma única instituição, mas ter várias instituições. Em 1901, por exemplo, foi mostrado a ela um lugar que deveríamos comprar. E como era esse local, com árvores que passavam sobre certos lugares, e como se parecia, era muito bonito, mas ela não fazia ideia de onde era isso. Mas essa propriedade é o que hoje chamamos de Loma Linda, Sanatório Loma Linda, eventualmente hospital, universidade. Então esse foi um. Mas Ellen White viu que deveriam comprar mais. E havia lugares específicos onde propriedades foram identificadas que se encaixavam. E sob as árvores aqui da Colina Linda, em 12 de junho de 1905, no mesmo monte que deu origem ao nome Loma Linda, foi que Ellen White e seu filho William foram recebidos por John Burden, que havia feito a compra do local. "Willie", disse Ellen, "eu já estive aqui antes." Ao que ele responde: "Não, mamãe, você nunca esteve." E ela diz: "Então, esse é exatamente o local que o senhor me mostrou." Então, Loma Linda, eu acredito que cresceu pelo jeito que nós tratamos nossos pacientes. Porque nós não tratamos só a doença. Se tu vê aqui na cidade ou onde tu anda, sempre tem escrito algumas palavras, the whole, o que seja compreensivo, the whole man, não é só a doença, mas é o todo. Então, nós não cuidamos só da doença, nós cuidamos do paciente como um todo. Eu acho que Loma Linda teve esse benefício por causa
da reforma de saúde, por causa do conceito de prevenção. Os pioneiros que fundaram Loma Linda, eles tinham uma direção muito clara, eles tinham esta mensagem de saúde, os 8 remédios naturais, de forma muito clara. Isso norteou todo o trabalho da universidade. O Criador nos mostrou a melhor maneira de praticar a arte de curar. Seus remédios são agentes simples da natureza, que não vão sobrecarregar nem enfraquecer a máquina humana mediante suas propriedades incríveis. Assim como um manual de um carro contém informações que ajudam a garantir a utilização correta do veículo, Deus nos deu a Bíblia e as orientações inspiradas de Ellen White para que a nossa máquina humana possa funcionar em seu potencial máximo, evitando doenças e inspirando outras pessoas com o testemunho da mensagem de saúde. Muito bom a gente perceber que Deus planejou a nossa existência e deixou pra gente esse manual, né, gente? Exato, e a gente precisa resgatar isso nos nossos dias, porque a gente pensa muito em evolução da saúde, na verdade a gente tem que olhar para trás de onde nós viemos, né, a nossa origem, para entender que Deus deixou os recursos para que a gente pudesse cuidar do corpo. Não são difíceis, né, Tânia? Não, a gente tem que ser muito grata mesmo, né, Teru? Tem que ter gratidão o tempo todo, porque é fantástico tudo isso. Agora, estudar ajuda, entender, compreender do que você é feito, do que você precisa de verdade, sem ser essas receitas de modinha, isso faz com que você realmente viva o plano de Deus para você. E para todo mundo que deseja conhecer mais sobre esse assunto, você pode, mais uma vez, rever esse episódio na íntegra em nosso canal lá no YouTube. Vai lá, youtube.com/Vida e Saúde NT. Já se inscreve no nosso canal, já compartilha esse conteúdo com outras pessoas, porque saúde vem quando a gente pede para Deus e quando a gente faz a nossa parte também. Se você quer continuar aprendendo mais sobre o seu corpo, o corpo humano, e como ele funciona, então peça a revista A Máquina Humana gratuitamente aqui. Você vai ligar para o 0 Operadora 12 21 27 31 21, 0 Operadora 12 21 27 31 21 e vai pedir a sua Máquina Humana de graça. Pode ligar agora, tem gente esperando a sua ligação por aqui. Mas se você preferir mandar uma mensagem por WhatsApp, também funciona. Manda aqui no 12 98244 4449. 12 98244 4449. Só digita aí, Máquina Humana, que a gente vai retornar esse contato para você e enviar esse exemplar aqui, olha, gratuitamente. E aí você aproveita, leia, ore e pratique aquilo que você pode com aquilo que você tem por aí. Preciso de um intervalo para arrumar tudo aqui para nossa receita. Vamos receber aqui Arlete Júlio, nossa chefe, para fazer trufas recheadas com damasco. Achei o máximo ter sobremesa no dia que a gente fala de diabetes, né, doutora? Com certeza, é aquele docinho que você pode comer. A gente vai ali e volta já, não perca!